Deus Criador, pedite, porventura, que do barro me fizesses homem? Pedite que das trevas me tirasses? Esse é o lamento inicial de uma criatura que vem à vida, que surge para a vida, sem conhecer nada intelectualmente, nem nada sensivelmente, e é abandonada por seu Criador. Uma criatura que se torna vil, mas por conta do abandono que sofre do seu Criador, que é o chamado Victor Frankenstein. Hoje falaremos aqui sobre esta grandiosíssima obra, Frankenstein, da Mary Shelley, que eu achava que era algo até então bobo ou infantil, né? Pensava que Frankenstein tratava-se do monstro, da criatura que a gente vê nos filmes aí toda quadradona, né? Toda com a cabeça remendada ali, mas não. Frankenstein, na verdade, é o cientista, é o estudioso que cria uma criatura e vem a abandoná-la, né? Ele não arca com a sua responsabilidade de criador, a sua responsabilidade de, digamos, pai com essa criatura, pela hediondez da aparência dela, pela aparência terrível dela, ele a abandona após a sua nascença. Essa obra da Mary Shelley, eu diria que é uma obra de grandes reflexões, podendo comparar a obra, talvez, a um tratado de sociologia, um tratado de filosofia em algum sentido, tendo em vista que ela, a autora Mary Shelley, ela viveu nesse contexto aí de filosofia, né? Ela teve pais que eram versados em muitas ciências. O pai dela foi William Godwin, que era um filósofo ali do século XVIII, e a sua mãe foi a Mary Wollstonecraft, que foi uma das primeiras feministas, né, também. A mãe dela vem a morrer logo na sua infância, né? Logo que ela nasce, a mãe dela vem a morrer dias depois, e ela cresce sem a mãe, somente na presença do pai, mas ela foi uma garota, assim, educada, né, desde a sua juventude, uma garota que leu muitas obras de literatura e, portanto, na sua adolescência, mais ou menos ali, ela vem a escrever esse livro aqui, influenciada tanto pela obra filosófica que ela chegou a conhecer no seu contexto de vida, quanto também pela obra literária que ela conheceu ali através dos seus amigos, do seu companheiro de relacionamento, né? Ela acabou por se casar com um tal de Percy Shelley também, que foi um filósofo daquela época ali. E esse Percy Shelley, ele discutia, né, com seus amigos, também o pai dela, o William Godwin, discutia muito sobre o princípio da vida, como é que a vida vem a surgir, o que é a centelha que dá vida a alguém, né? E à época acreditava-se muito ali que seria a eletricidade, que a luz que vem dos raios, né, digamos, ela é capaz de dar mobilidade àquilo que é imóvel. Ela é capaz de dar vida ao que não tem vida. É capaz de dar ser ao que não tem ser. E a Mary Shelley, nesse contexto aí, ela consegue absorver muito dessa discussão filosófica da época e consegue implementar isso nessa sua obra aqui, que é o Frankenstein, né? Também suas experiências de vida pessoais, né, influenciaram ela grandiosamente a escrever essa obra. Conta-se que ela teve, já na sua juventude mesmo ali, uma criança, um filho, e essa criança falece com poucos dias de vida, com poucas semanas de vida, e ela tem um sonho que ela estava com essa criança no colo, a criança vai escurecendo, vai ficando fria, né, falece de fato, e ela acaricia essa criança e o calor desse movimento de carícia faz com que essa criança retorne à vida, né? Então nós vemos aqui nas suas experiências de vida, essa influência que ela teve para escrever essa obra tão maravilhosa que eu, de fato, me surpreendi lendo. Pois bem, Victor Frankenstein, que é o nosso protagonista aqui, um dos nossos protagonistas, ele é um cientista que acaba por adentrar numa universidade onde ele se torna rapidamente a cabeça dessa universidade, o cientista mais aclamado dela. Ele chega nela tendo poucos conhecimentos da filosofia natural, porque ele acabou por ler autores muito antigos sobre o tema, né? Ele leu Santo Alberto Magno, dentre outros cientistas dessa filosofia naturalística, né? E ele acabou por ficar atrasado nesse sentido, né? Ele leu muitas obras também digamos, de uma magia que faz com que se crie vida, só que essas obras que ele acabou lendo eram obras super atrasadas. Quando ele chega à universidade, ele se aproxima de dois professores,
um que zomba dele, em algum sentido por conta disso, e oferece a eles bons livros, e outro que acolhe ele, que entende as suas leituras antigas, mas orienta ele a seguir agora um certo caminho para progredir na ciência da filosofia natural. À medida que Victor Frankenstein progride na ciência da filosofia natural, ele vai se apaixonando por ela e criando desejos íntimos sobre o princípio da vida. Victor, ele acredita que pode, então, pela ciência própria, dar vida a coisas, acabar com a morte e o sofrimento. E esse se torna, então, o objetivo principal dele ali dentro da universidade. De tal modo que ele acaba por criar um plano sozinho mesmo, um plano solitário de dar vida a um objeto imóvel que tem ali órgãos, que tem ali partes de seres humanos. Então ele começa a procurar parte de seres humanos, juntar elas dentro de uma pessoa, né? Dentro de um receptáculo ali de órgãos, para poder dar animação àquela coisa. Mas aí que tá. Será que Victor ele é capaz de dar animação sem que essa coisa, né, esse receptáculo tenha alma? É possível dar vida inteligente a algo sem que esse algo tenha alma? É o que acontece aqui dentro da obra de Frankenstein. É um mistério também aqui na obra de Frankenstein. Então, Victor, progredindo na ciência, ele consegue de fato animar esta coisa que ele tanto queria. Ele tem um vislumbre quando ele consegue fazer isso. Ele tem uma centelha de felicidade extrema ali, que se dissipa rapidamente, porque quando ele vê a aparência daquilo que ele criou, ele fica assustado, ele fica com medo, né? Ele fica dizendo, meu Deus, eu criei um monstro, um demônio mesmo, ele diz. Por muitas vezes aqui na obra, ele vai chamar a criatura de demônio. Então, o Victor abandona desde já a criatura que tinha ali visão, que tinha sensibilidade, que conseguia compreender sensivelmente o que estava ao redor dela. E Victor já logo a abandona, mesmo com a criatura vendo ele abandoná-la, né? A partir daí, então, nós vamos ter aqui agora uma saga onde essa criatura procura seu criador, ou pelo menos outros humanos, para que ela possa entender o que ela é, o que ela está fazendo naquele mundo e o que é viver, né? A criatura não sabe o que é viver. Então, aqui algumas falas do Victor a respeito da filosofia natural. Ele diz: a filosofia natural é o gênio que regeu meu destino. Desejo nessa narrativa, portanto, declarar os fatos que levaram a minha predileção por essa ciência, né? Ele entendia, então, que essa ciência poderia dar a ele feitos extraordinários, né? Além do que é o comum. Então, ele lia um tal de Cornelius Agrippa, que era um escritor antigo, né? E a gente consegue compreender aqui, pelo menos eu lendo, que me parece que o Victor Frankenstein ele tinha conhecimento sobre Fausto. Fausto, Doutor Fausto, é uma história ali do medievo, né, digamos, onde esse Doutor Fausto, ele, por conseguir todos os tipos de conhecimentos teológicos, filosóficos, enfim, todo tipo de conhecimento, ele fica, então, entediado com isso. E ele busca, portanto, fazer um pacto com um demônio, Mefistófeles, que dê a ele, então, ele pede a esse demônio que dê a ele a capacidade de conhecer coisas além daquilo que é comum, conhecer coisas além daquilo que estava ao alcance dele, né? E mesma coisa aqui o Victor. O Victor procura, então, independentemente de qualquer barreira moral, ele quer fazer algo extraordinário, ele quer conseguir ir além daquilo que ele alcança, além daquilo que é comum ao homem. Então vejamos, o Victor fica obcecado por alguns autores antigos que acreditavam que de algum modo fosse possível dar vida a coisas que não têm vida, né? Da animação a coisas que já perderam a animação. Então ele fala: quando voltei para casa, meu primeiro cuidado foi obter todas as obras do autor e depois as de Paracelso e Alberto Magno, né? Então ele lê lá do Cornelius Agrippa, do Paracelso e Alberto Magno. Li e estudei encantado os devaneios selvagens desses escritores, que me pareceram tesouros conhecidos por poucos além de mim. E embora eu tenha desejado muitas vezes comunicar esses depósitos secretos de conhecimento a meu pai, sua censura vaga ao meu querido Agrippa sempre me reteve. Então, o pai dele, né, que também era alguém versado em ciências, censurava ele de que esse Agrippa era um escritor inútil, um escritor superado, que não deveria, então, ser lido e estudado profundamente. Mas o Victor, como gostava daquele escritor, continuou lendo-o e
não obedeceu ao pai nesse sentido, né? Não seguiu a orientação dele e acaba por cair, então, em erros que ele depois vem se arrepender profundamente. Mas acontece que o Victor Frankenstein, ele consegue alcançar seu objetivo, consegue seu feito final e cria a criatura, abandona-a e a criatura, portanto, começa a viver sozinha e a vagar pelo mundo. Então a gente começa aqui, a partir daí tem uma narração do que foi a vida dessa criatura nesses tempos em que ela esteve sozinha e abandonada. A criatura passou mais ou menos 2 anos abandonada e conhecendo o mundo. E depois então, ela cai no mundo do crime, digamos assim. E a gente consegue observar dentro dessa obra essa questão que a Mary traz, né? De que aquilo que é abandonado, a pessoa que é abandonada, porque a criatura aqui me parece ser uma pessoa, porque pelo que ela faz, pelo que ela fala, é uma criatura que tem tanto matéria, tem corpo, como também tem alma. Mas a Mary Shelley, ela demonstra claramente como que aquele que fica à margem da sociedade, aquele que é marginalizado, está propenso e certamente há de cair no crime, há de cair na vileza. Mas então, é muito triste como a criatura narra ali os seus primeiros passos de vida, né? Eu consegui me comover por ela. Ela diz que teve que, logo de início, sofrer frio intenso, porque onde ela surge para a vida, onde ela nasce, era um local de muito frio, não me recordo agora aqui no livro onde era exatamente, se era na França ou na Inglaterra, mas a criatura tá ali num local de muito frio e ela já vem à vida com muita fome também, né? Então ela diz que procurava bagatelas, bagaços de comida, de frutas, para aliviar os espasmos da fome. O jeito que ela narra a fome dela também é muito doloroso. Então a criatura vai narrando seus passos no mundo. Ela conta que em certo momento encontrou uma coisa, né, brilhante, e parecia que pessoas haviam passado por ali. Essa coisa brilhante, ela se aproxima então e sente um certo prazer, né? Sente um certo calor ali, e naquela distância ela sente um prazer interessante. Mas quando ela se aproxima mais daquela coisa, ela então se queima e sente dor, né? Então ela ali é apresentada à dor e ao prazer, né? Era uma fogueira que a criatura encontrou, então ela teve que aprender tudo isso através do toque, através da sensibilidade. Então a criatura passa por essas experiências que o homem é apresentado por alguém, né? A gente sabe que não pode colocar a mão no fogo, uma criança sabe que não pode colocar a mão no fogo porque o pai disse que não, isso machuca. A criatura não, ela teve que ir tapeando o mundo para conhecê-lo. Também ela não falava, a criatura não chega a falar de início, porque é evidente, nós sabemos que o homem, a pessoa, só aprende a falar por imitação, né? Vendo alguém, sendo ensinado por alguém. Então a criatura, até que ela conheça outras pessoas, ela não fala, ela não consegue entender nem falar, né? Só depois que ela conhece as palavras, depois que ela conhece essa questão toda da língua, né? Ela consegue escrever, que ela consegue se lembrar propriamente daquilo que ela viveu e passar para os outros. Então ela narra também que passava por vilarejos procurando ajuda, procurando pessoas para poder ter contato. As pessoas simplesmente pegavam pedras, jogavam nela, tiravam também, davam tiros nela. E isso aconteceu diversas vezes, até que certa vez ela correu para um local, para um bosque, onde ali tinha uma choupana, e ela se abrigou nessa choupana por muito tempo. Ao lado ali, mais ou menos da choupana, havia um chalé onde viviam 3 pessoas, um pai e 2 filhos, que no caso seria um filho e uma filha. E a criatura fica por muito tempo ali observando essa família viver, né? Então ela, observando aquilo, ela pensa, nossa, eu gostaria também de ter esses laços mútuos de amor que os homens têm. Então ela ali tem um propósito. Ela pensa o seguinte, eu vou aprender, vou observá-los, e quando eu tiver ciência da fala também, eu vou buscar então contato com essas pessoas, porque eu gostaria de ter esse contato com as pessoas. Eu gostaria de viver essa felicidade. Então a criatura passa muito tempo ali observando as conversas deles, o modo de agir deles e também o falar deles, e consegue absorver pela observação, né, o falar, consegue absorver a língua. A criatura aprende o francês. Acontece também que nessa choupana, nesse chalé, fazia muito frio também, né? Fazia muito frio e o rapaz, que é o filho do senhor, dono do chalé, não tinha capacidade física suficiente para colher
lenha suficiente para manter calor ali. A criatura observando isso, então, toda noite ela fazia o quê? Ela ia ela mesma à floresta, a criatura tinha uma força extraordinária, e ela colhia lenha e deixava lá para eles, por um gesto ali de fraternidade, né, que ela adquiriu, deixava ali, mas não se apresentava, porque fazendo isso, ela pensava que poderia, então, um dia contar que ela fez aquelas coisas e ajudou eles, e desse modo elas se aproximassem dele, né? Só que aí que tá. Depois de muito tempo da criatura ajudar eles, aprender a língua deles, ela resolve se apresentar. Acontece que o pai da família era cego. Então, o que a criatura pensa? Eu vou esperar os filhos saírem de casa, irem passear, irem trabalhar, fazer alguma coisa, e vou me apresentar por meio da fala ao velho, ao pai da família ali. E é isso que ela faz. E ela se aproxima desse velho, dizendo que era um viajante que estava perdido, que foi exilado, em algum sentido, por conta da sua hediondez. Então ela explica a situação dela por esse homem. Só que ele entende que ela seria seria um criminoso, né? Mas a criatura explica, não é pelos meus crimes, eu nunca cometi crime algum, sempre fui uma pessoa, um ser de benignidade, de benevolência. Mas pela minha aparência, né, as pessoas sempre me repelem, sempre me expulsam. E esse homem fala assim, mas, ó, pelo seu modo de falar, eu entendo que você seja uma pessoa de bem, uma pessoa com um coração grande. Só que ela estava se aproximando ali do velho, e por acaso aconteceu dos filhos do velho voltar para casa mais rápido do que o comum. E quando eles chegam ali, eles veem aquela criatura, se assustam, começam a xingá-la, começam a agredi-la, enfim, a criatura se chateia e a partir daí ela sofre uma mudança radical na sua personalidade, na sua pessoa. Ela começa então a detestar os seres humanos, né? Ela diz que se todos me odeiam, também vou odiar a todos, né? Se todos querem meu mal, farei também mal a todos. Só que nisso, ela se recorda, né, de que tinha um criador, de que tinha alguém que poderia dar felicidade a ela. Tudo que a criatura queria, veja, era felicidade, era ser acolhida por alguém, era ter um lar, ter um local onde ela pudesse se esquentar, o que ela não teve. Então ela decide buscar o criador dela, mas não agora para propriamente ser acolhido, mas para se vingar. A criatura, então, retorna ao local onde ela foi criada, onde ela surgiu, e ali ela encontra notas do Victor que demonstravam onde ele vivia, que era em Genebra. Nisso, a criatura vai para lá. Quando chega lá, ela acaba por matar o irmão do Victor Frankenstein, o irmão mais novo dele. O que faz com que o pai do Victor envie para ele uma carta dizendo sobre o que ocorreu, né? A família do Victor era uma família muito unida, de 3 irmãos ali, 2 irmãos e uma prima, na verdade. Era basicamente uma irmã. Enfim, o Victor recebe a carta do pai dizendo que algo terrível aconteceu e imediatamente volta para o seu lar, né, para o seu local de nascença, mas já sabendo já sobre o que teria acontecido. Ele pensou, com certeza o que matou meu irmão foi essa criatura que eu abandonei há anos atrás lá. E ele volta sabendo disso, né? E quando ele chega lá, no seu local comum de vivência, ele sofre o luto com a sua família, sabendo do culpado, sabendo de quem é o assassino. Acontece que a criatura tão astuta não só matou o irmão dele, como também pegou uma foto que o garotinho usava da mãe, né, que usava nos bolsos, enfim. Pegou essa foto, colocou numa outra pessoa, plantou nessa foto numa outra pessoa que era ali amiga da família do Victor, para poder incriminá-la. Então, veja, essa pessoa depois foi levada a julgamento e acabou também sendo executada pelo poder temporal. Então, o Victor ele perde 2 pessoas importantes para ele, o seu irmão e também uma amiga da família muito importante, sabendo quem é um criminoso. Então, ele começa desde já a viver numa melancolia profunda, uma melancolia em que nada faz com que ele superasse ela, né? O Victor, então, decide procurar essa criatura para poder talvez conversar, se vingar com ela. Ele vai então para as montanhas ali de onde ele vivia para poder descansar a mente, e a criatura, sabendo que é o único lugar onde ela poderia abordá-lo, vai para lá também. Então a criatura já chega dizendo para ele, meu criador, né? Quero conversar com você, quero te pedir uma coisa, e você me concedendo essa coisa, eu vou abandonar o mundo e viver somente com a minha felicidade
solitária, digamos assim, né? E o Victor, assim que ele vê ela, ele fala, não, eu vou te quebrar, vou te bater, que não sei o quê. A criatura, então, ali, ela... É muito bacana, né, que ela fala assim para ele. Até os homens, por meio das leis, cometendo crimes, conseguem, antes de serem julgados, dizer aquilo que eles têm para se defender. Então, por que eu não posso também, né? A criatura ali, ela solicita, então, o contraditório. Ela solicita o princípio do contraditório. A possibilidade de se defender, né? E o Victor, então, começa a ouvi-la. A criatura, ela, então, pede ao Victor uma coisa. Me conceda uma outra criatura como eu, do sexo feminino. É uma criatura que quer agora alguém para poder viver junto dela. Porque para a criatura, a felicidade está nisso daí, nessa vivência em sociedade, digamos assim. Tudo que ela queria era a fraternidade, era o acolhimento, era uma família também. E o Victor promete que vai dar a ela essa criatura igual a ela, hedionda igual a ela na feição. E, em razão disso, a criatura primeira do Victor abandonaria o mundo, viveria somente nas florestas, né, na escuridão, as duas sozinhas. Então o Victor entra numa empreitada agora de novo de criar uma nova criatura, só que em certo momento, enquanto ele tinha esses projetos, ele pensa o seguinte: mas será mesmo que essa nova criatura vai se submeter àquela outra? Quem disse que ela vai ser submissa e vai viver de modo benéfico para o mundo, né? Então ele abandona o projeto e a primeira criatura estava ali observando ele todo o tempo, para ver se ele estava realmente cumprindo sua palavra de fazer uma nova. E vendo que ele abandona o projeto e destrói ali o projeto, a primeira criatura chega para ele e fala assim: já que você não vai me dar o que eu te pedi, para não ser sozinho, você também vai ser sozinho e eu vou tirar tudo que você tem. Na sua noite de núpcias, quando você se casar, né? Eu vou tirar aquilo que você tem, que você entende ser o que mais te traz felicidade. E o Victor entende que, na sua noite de núpcias, no caso, então, a criatura viria para tirar a vida dele. Só que não, ele se engana. Acontece que tempos depois o Victor vai se casar com uma pessoa, a Elizabeth, que é a sua prima, em algum grau ali, mas é que a mãe dele, desde muito antes, já previa o casamento deles dois. Acontece que eles se casam e tudo mais. E eles vão então para sua noite de núpcias, né? Num local longe da cidade de Genebra, de Genebra mesmo. E a criatura estava lá. O Victor pensava que a criatura viesse a atacá-lo, mas não. Ele ficou tão centrado de que a criatura viesse tirar a vida dele, né? Tirar o que ele tem de felicidade, que é a própria vida dele, que ele tranca a Elizabeth num quarto, que é a sua esposa, e vai caçar ali a criatura naquele momento ali da sua noite de núpcias. Acontece que o quê? Que a criatura estava justamente aguardando isso, ela ficar sozinha. A criatura invade pela janela, estrangula ela pelo pescoço e o Victor ouve um barulho muito alto nesse momento e vai lá ver o que estava acontecendo. E quando ele olha para a janela, a criatura dá um pulo, salta para fora dela, fica longe dele e olha para ele com um sorriso, diz aqui na narração, um sorriso maléfico para ele, né? Aqui imagina a criatura segundo a edição que eu tenho. Sorri para ele de modo maléfico e ele então, desde ali, ele jura uma eterna caçada à criatura. A vida dele se torna uma caçada pela criatura de vida ou morte. O que me lembrou um pouco de Moby Dick, quando o Capitão Ahab decide caçar Moby Dick até as chamas do inferno, né? Ele diz que vai caçar elas ao redor do Redemoinho, ao redor do Cabo Horn e até as chamas do inferno. E é isso que o Victor vai fazer aqui dentro do livro, caçar a criatura até as chamas do inferno gelado, digamos. Porque ele caça ela nas partes mais geladas do mundo. A criatura começa, então, a fazer um jogo de gato e rato com ele. O Victor começa a caçá-la, começa a procurar ela, e ela, muito astuta, deixa coelhos, deixa comidas para que o Victor não venha morrer de frio, de fome, enquanto caça. Porque ela tem essa aptidão natural, né, pela sua força física, de conseguir comidas, de conseguir atravessar lugares mais gelados. O Victor não, o Victor é puramente humano, né? Ele não consegue. Então, tem esse desafio aí entre os dois, dessa caçada aí.
Interessante também comentar que tudo que a criatura queria era alguém a suplicar, porque conta-se também que certa feita, né, ela estava por passear, né, dentro da floresta ali, e ela encontra ali alguns livros, dentre eles ela encontra O Paraíso Perdido, do John Milton, e já conhecendo a língua, ela lê aquele livro e entende então o que que é o ser supremo e criador dos homens, que no caso é Deus, é o Deus cristão ali. E mesmo o homem tendo caído, tendo ofendido o Criador deles, o Criador não deixou de dar ouvidos ao homem, né? Adão peca e mesmo assim Deus está ali ouvindo, dando perdão, acolhendo e ajudando, auxiliando. Essa criatura já do Frankenstein, não. Ela não tem a quem pedir, não tem a quem suplicar, mesmo nunca tendo pecado. Ela já nasce abandonada pelo seu Criador, que seria o Deus dela, sem nunca ter cometido falta alguma contra ele. E depois que ela lê esse livro, né, depois que ela lê John Milton, ela se revolta mais ainda contra o Criador justamente por isso. Ora, ele tem a quem suplicar mesmo pecando, e ela não tem a ninguém mesmo nunca tendo pecado, né? Então, a dor dela também está nisso daí, de ter sido criada, de ter sido trazida ao mundo, mas não tem ninguém, não tem nem o próprio Deus dela, no caso, que é o Victor Frankenstein. Bom, então acontece essa grande caçada do Victor contra a criatura. E é engraçado também uma parte aqui que eu tava lendo, que é o seguinte. Fala assim, que a criatura passava por muitos vilarejos, né? E o Victor caçando, ela perguntava se viram ela por aqueles locais ali. E eu achava o seguinte, que a batalha final entre a criatura e o criador seria algo mais mano a mano, ou o Victor com algum tipo de equipamento para poder atirar nela, né? Projéteis. E a criatura mais na mão mesmo, né? Mas não. Eu achei engraçado que fala assim, o Victor perguntou: questionei os habitantes a respeito do demônio, que é a criatura, e obtive informações precisas. Diziam: um monstro gigantesco, disseram. Chegara na noite anterior, armado com um revólver e várias pistolas. Eu achei um pouco engraçado até, né? O monstro armado com pistolas, né? Ele aprendeu mesmo até usar pistolas. Mas, enfim, o final desse livro aqui talvez tenha, assim, me deixado um pouco esperançoso demais. Eu achava que teria, então, essa batalha final, só que nós não tivemos ela. Nós tivemos, na verdade, o Victor ali caçando a criatura, chegando ao ápice dos lugares gelados do mundo e vindo a falecer de frio, vindo a morrer por conta do frio intenso, da fraqueza que ele estava sentindo naquele frio. E a criatura, encontrando ele já morto, né? Ela fala que a sua missão na Terra acabou, não tem mais o que ela fazer, né? Ela reconhece sua malvadeza, ela reconhece as maldades que ela fez e decide então se suicidar. Então a criatura ela se joga, né, nos lugares gelados também, ou se queima, não entendi muito bem o final do livro. Mas é isso basicamente. Mas a lição aqui que eu acredito que a Mary Shelley trouxe foi bem essa, né? De que para que tenha-se pessoas civilizadas, para que tenha-se pessoas vivendo de acordo com o bem, procurando o bem comum e o bem de todos, é necessário que elas tenham família, é necessário que elas tenham acolhimento, que elas tenham amor, afago, coisa que a criatura não teve. A criatura viveu sempre na solidão e, portanto, acabou caindo na marginalidade e no crime. É basicamente isso. Bom, essa foi a resenha. Espero que tenham gostado.